Pronto, tá? Então, eu tinha falado para vocês que, um procedimento de titulação é utilizado para a gente determinar ali a quantidade de um determinado composto. Então, pode ser a quantidade em gramas, em mililitros, em mols, tá? E isso é utilizado muito em indústrias farmacêuticas e indústrias de alimentos. Ok, então isso é o resumo do que é uma titulação. A maioria das titulações que nós vemos é uma titulação de ácido base. E titulações de ácido base, elas costumam ser incolores, elas não costumam ter uma cor. Por isso a gente coloca sempre um indicador de ácido base que serve para eu verificar a coloração. Tá? O indicador ele costuma ter uma faixa de cor. Então, o mais comum é o indicador de fenolftaleína, mas existem outros, tem o laranjado de metila, tem o azul de bromotimol, e cada um tem uma faixa de cor. O fenolftaleína, ele é incolor em ácido e rosinha em básico, mas tem outras faixas, né? Tem o azul de bromotimol, que ele fica laranjado, quer dizer, ele fica verde e fica azul. E tem uns outros. Mas como existem vários indicadores e existem vários tipos de reações, você não precisa saber pontualmente qual é a cor, mas você precisa saber que uma reação de ácido base ela é incolor, ela não tem cor. Para eu saber quando a reação passou de ácido e chegou em base, eu preciso de um indicador de ácido base. Tá? Tá. Quando a gente faz uma reação de ácido base, sempre eu tenho que entender o seguinte. Antes da reação, eu vou ter ou uma grande quantidade de ácido ou uma grande quantidade de base na minha solução problema. Então, imagina que a minha solução problema é ácido clorídrico. Se é um ácido clorídrico, a grande quantidade, o que vai ter em grande quantidade na minha solução problema vai ser íons H+. E deixa eu mostrar para vocês o que são os íons H+. Então, os íons H+, são todos aqueles íons que, quando solubilizados em água, vai liberar íons, ou seja, vai liberar carga positiva. Então, imagina que o ácido clorídrico, quando eu coloco ele na presença de água, então até coloquei uma setinha aqui, na presença de água, ele vai liberar H+, e Cl-, ou seja, ele vai dissociar, ele vai afastar, ele vai separar. Quando eu tenho isso aqui, eu tenho um ácido. Tá? Então, o HCl, na presença de água, ele vai formar H+ e Cl-. Isso aqui indica um ácido. E o que indica uma base? A hidroxila. OH. OH. Muito bem. Então, é a mesma questão. A base mais conhecida pela gente é a base de hidróxido de sódio. E aí é a mesma coisa. Professor, desculpa Oi. aí, é que eu cliquei no link das 11h30. Tranquilo. Achando Então, que era o link da aula de agora. Tranquilo, Diego. Quando eu tenho uma base e coloco ela em água, ela vai liberar um cátion e um ânion. Esse ânion aqui é a hidroxila. Sempre que eu tenho a presença de uma hidroxila, no caso de bases inorgânicas, eu tenho uma base. Quanto maior a quantidade de ácido, maior a quantidade de H+. Quanto mais forte for a base, maior a quantidade de OH-. Quando eu falo de reação de neutralização, o que significa?
É uma reação de base com base com ácido. ácido que vai produzir sal e água. Sim, Uhum. beleza. Vocês conseguiram decorar a frasezinha. Mas o que significa isso? Quanto a que exatamente? Quando eu falo assim, a reação de titulação é uma reação de neutralização. Se é uma reação de neutralização, o que eu quero fazer? Cátions e ânions Serem, estarem neutro. ficarem neutros. Isso, igual o David mostrou ali. Ficarem iguais. E aí, se a gente for lembrar, agora deixa eu pegar um outro pedaço de papel. Se a gente for lembrar da tabela de pH, eu estou fazendo um resumo geral da tabela de pH, existe uma tabela que vocês conhecem, que é essa aqui, tabela de pH. Uhum. Quanto mais próximo de zero a minha substância ou minha solução tiver, mais ácida ela vai ser. Quanto mais próximo de 14, mais básico ela vai ser. E quando ela estiver em 7, significa que ela é uma solução neutra, ou seja, a mesma quantidade de H+, é a mesma quantidade de OH-. Ela vai estar equilibrada, neutralizada. Então, todas as reações de ácido-base, elas tentam igualar a quantidade de OH- e de H+. Nem mais, nem menos. Tá? Então, até esse Uhum. ponto vocês entenderam? Sim. Então, ótimo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu encontrei um videozinho de uma titulação feita virtualmente. Então, a gente vai acompanhar essa titulação. Eu vou colocar o áudio dele, porque tá com um áudio em inglês. E só eu escutando o áudio em inglês é extremamente confuso. Então, se nós todos escutarmos o áudio em inglês, a gente pode comentar, né, o experimento. Então, deixa eu. Depois eu mando esse link para vocês. Um experimento bem legalzinho. Cadê? Achei. Então, peraí. Então, ótimo. In a titration experiment, a solution of accurately known concentration, called a standard solution, is gradually added to another solution of unknown concentration until the chemical reaction between the two solutions is complete. Let's consider the titration of an unknown concentration of a hydrochloric acid, HCl, solution with 0.20 molar sodium hydroxide, NaOH. Click on the button to begin the titration. Ótimo. Então, deixa eu resumir, porque ele falou um monte de coisa. Esse aqui é um equipamento de titulação. Se nós estivéssemos no laboratório hoje, eu ia entregar esse equipamento para vocês e falar, agora vocês se viram para montar o equipamento. Então, vocês vão montar esse equipamento desse jeito. Nós estamos utilizando nesse equipamento aqui 50 mililitros, então na bureta aqui tem 50 mililitros de NaOH, ou seja, de uma base, em uma concentração de 0,2 molar. E a minha solução problema é uma solução de HCl, ou seja, de ácido clorídrico. E ele está usando aqui, no caso, 60 mililitros desse ácido clorídrico. O que ele quer fazer é o seguinte: qual que é a concentração desse ácido clorídrico?
Porque eu já sei a concentração do NaOH. Eu quero saber a concentração desse ácido clorídrico. Professor, e como é que eu poderia usar isso aqui no meu dia a dia? O ácido estomacal é ácido clorídrico. Então, quando você vai fazer aqueles exames gástricos, eles pegam um pouquinho do ácido estomacal para saber qual que é o pH do seu estômago, qual que é a quantidade de qual é a quantidade em mols de ácido dentro do seu estômago. Então eles fazem esse tipo de análise. É claro que eles fazem com um sistema muito mais eletrônico, mas bem antigamente eles faziam desse jeito, tá? Que pegava uma pequena quantidade de ácido para uma quantidade de hidróxido de sódio, né? Beleza. Então eu vou dar continuidade no experimento. Choose to add NaOH to HCl in 5.00 milliliter increments. Make sure to notice the change in pH and the reaction on a molecular scale. Tá, agora eu vou começar a adicionar o NaOH nesse HCl. Note that hydrogen ions H+ from the acid combine with hydroxide ions OH- from the base to produce water. Also note that as H+ is removed from solution, the pH of the solution increases. Click to add more sodium hydroxide. Então percebeu que ele escorreu ali 5 ml de NaOH lá para o HCl. Agora eu não tenho só HCl. Perceba que eu tenho uma solução de HCl. Por quê? Porque agora eu tenho HCl mais NaOH. Então, se eu tinha 60 ml de HCl, agora eu tenho 60 mais 5 ml de NaOH. Então, agora eu tenho 65 ml de solução. Bora tocar o barco. Então, ele vai adicionando, adicionando. E percebam que o pH antes estava em pH 1, agora o pH está subindo, né? Conforme for adicionando base, o pH vai subindo. Continua subindo. At this point in the titration, the acid has completely reacted with or been neutralized by the base. This point is called the equivalence point. In the titration of a strong acid with a strong base, the pH at the equivalence point is 7. Note that only sodium ions and chloride ions are present in solution. Because these ions will not affect the pH of the solution, the pH is neutral. Click to add more sodium hydroxide. Então, ele está falando aí que chegamos no ponto de equivalência. O que significa esse ponto de equivalência? É o ponto onde a mesma quantidade de ácido é a mesma quantidade de base. Então, agora, eu vou abrir aqui a segunda câmera para a gente poder ter o cálculo. Opa, vamos virar. Ótimo. Então, o que eu já sei aqui desse meu experimento? Eu já sei 3 coisas. Primeiro, eu sei qual que é a concentração inicial da minha base. Qual que é a concentração inicial da minha base? 0,2 mol. 0,2 mols. Então, ó, a concentração inicial da minha base
do NaOH é igual a 0,2 molar. E eu sei o volume do NaOH que eu usei. Qual que é o volume do NaOH que eu usei? O volume do NaOH que eu usei é o inicial menos o final. Ou seja, se no início eu tinha 60 mililitros e no final eu tenho 90, significa que eu tenho uma variação de 30 mililitros. 30 mililitros, muito bem. O que eu quero saber desse meu trabalho aqui, dessa minha titulação? Eu quero saber a concentração do HCl. Qual que é a concentração do HCl? E eu sei qual que foi o volume do HCl utilizado. Qual que foi o volume do HCl utilizado? Se eu tenho 90 de solução e 30 é só de NaOH, então é Professor, 60. tá Oi. aparecendo pra gente a tela do computador. O senhor quer mostrar? Ah, eu não tá mostrando. Pronto. Deu para ver agora? Sim. Muito Obrigado, bem. professor. De nada. Então, ó, eu já sei a concentração da minha base, já sei o volume da minha base e já sei o volume do meu ácido. Isso aqui não é uma reação de neutralização, igual eu falei para vocês várias vezes. Toda reação de neutralização vocês já me falaram, que é uma reação de ácido mais uma base formando um sal mais água. Beleza. Qual que é o ácido desses dois aqui? HCl. Isso, HCl. Qual que é a base? NaOH. Aí vocês vão perguntar assim, professor, e qual que é o ácido? Desculpa, qual que é o sal que vai ser formado? Não sei. Então o que eu faço? Se eu já sei que vai formar água, então eu coloco a água aqui, ó. E o sal formado sempre será a junção do cátion mais o ânion. Então, nesse caso, vai ficar NaCl. Ok? Peraí. Muito bem. Para a gente resolver esse problema, eu preciso que vocês prestem atenção nessa fórmula que eu vou trabalhar com vocês agora. A fórmula é a seguinte. Molaridade do ácido vezes o volume do ácido é igual a molaridade da base vezes o volume da base. Essa molaridade aqui, ela é em mol por litro. E esse volume aqui é em litro. A única coisa que nós não temos é esses volumes em litros. Então, o que eu preciso fazer? Transformar esses volumes para litro. Se eu dividir por 1000, então eu vou encontrar aqui o volume de 0,03 litros. E no 60, 0,06 litros. Agora, é só substituição e fórmula. Ô, David, lembra que na segunda-feira você me falou, nossa, mas tem esse
tanta conta, tem esse tanto de fórmula, todas aquelas fórmulas a gente resume nessa única fórmula aqui. Mas o sal não entra em nada, não? O sal não entra em nada, porque eu só quero saber a neutralização entre esses dois. Oi, quem me chamou? Você me chamou, Valéria? Não. Não? Então vamos continuar aqui. Qualquer coisa me chame. Então vamos lá. Qual que é... Eu quero saber justamente a molaridade do ácido. Então vai ficar M ácido. Vezes, qual que é o volume de ácido que eu usei? 0,06. Então 0,06. É igual... Qual que é a molaridade da base? 0,2. Vezes, qual que é o volume da base? 0,3. 3. Multiplica esses dois, então vai ficar M 0,06 é igual a 0,006. Multiplicando 0,03 vezes 0,2. E aí o que está multiplicando passa dividindo. Então, uma molaridade é igual a 0,006 dividido por 0,06. Então, a gente vai ter uma molaridade que é igual a 0,1 mols. Mas o exercício ele vai sempre estar perguntando ou a molaridade ou o volume do ácido ou da base, né? Sempre vai estar perguntando uma dessas informações. Sempre vai estar perguntando uma dessas duas coisas. E dá para tirar através dessa fórmula, dessa relação. Isso. Então basicamente, essa... Pode falar. Aquela questão, aquele exercício que o senhor passou, tem 4 questões. A quarta é a questão de cálculo. Dá para resolver com essa fórmula? Tranquilamente. Muito bem. Então, essa aqui é a concentração do meu ácido. Vamos ver pelo experimento se é isso mesmo que a gente vai encontrar? Então, deixa eu voltar lá. Então, eu vou voltar novamente lá no experimento que a gente dá uma olhadinha. Vai. Click to add one final increment of sodium hydroxide. Now, let's calculate the molar concentration of the HCl solution. From the amount of base added to reach the equivalence point, you can calculate moles of base. The reaction is hydrochloric acid plus sodium hydroxide producing water and sodium chloride. Or the net ionic equation is hydrogen ions plus hydroxide ions producing water. From the mole ratio in the reaction above, you can calculate moles of HCl. Click on the correct concentration of the HCl solution. Beleza. Então, nós temos aí o final do experimento. Ele mostra o gráfico de deslocamento do pH e ele pergunta, né, qual que é a molaridade da solução de HCl. E aí tem várias concentrações, né? Então, qual que é a concentração que nós encontramos? 0,1. 0,1. Então, vamos ver? Muito bom. Percebam que ele foi bem direto, né? Ele não fez toda essa relação que eu fiz, né? Mas ele encontrou o mesmo resultado.
Então, coisas que eu preciso que vocês saibam para resolver bem as questões de titulação. Eu preciso que vocês saibam colher os dados, saber o que você quer, se você quer a concentração do ácido ou a concentração da base. E eu preciso que você saiba montar uma equaçãozinha de reação de neutralização e lembrar daquela fórmula. Vai ser sempre concentração do ácido vezes o volume do ácido é igual à concentração da base vezes o volume da base. Ok? Ok. Meninos, tá dando esse tempo da nossa primeira live, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a live e aí já tem o link da segunda aula. Então, vocês já podem entrar no link da segunda aula e vai ser o tempo de eu trocar só as folhas aqui para a gente continuar. E agora a gente vai fazer um exercício onde a equação não é de 1 para 1. A equação vai ser de 1 para um outro valor. E eu vou mostrar para vocês que tem uma diferença que é pouca, pequenininha. Então, estou aguardando vocês. É o tempo só de eu trocar a live.